Mas será que o oxigênio traz conforto? Será que o oxigênio resolve desconforto respiratório? Fica aí com a gente que a gente vai responder essa pergunta. Se você trabalha na emergência ou na UTI pediátrica, você com certeza já ouviu alguém falar: vamos colocar um oxigêniozinho para conforto? Mas será que o oxigênio resolve desconforto respiratório? Ou será que a gente está só dando um remédio à toa e causando algum dano com ele? Hoje a gente vai mostrar quando usar, quando não usar e por que o oxigênio não é só uma máscara no rosto. Vamos lá. Primeiro, oxigênio é remédio, tá? E remédio tem indicação. E a indicação do oxigênio é hipoxemia. Hipoxemia é quando o oxigênio no sangue está baixo, ou seja, uma PaO2 menor do que 60 ou uma saturação menor do que 90 em ar ambiente. Aí, se o seu paciente cansado está saturando lá 95 a 100%, não faz nenhum sentido colocar oxigênio. Não faz sentido fisiológico colocar oxigênio, tá? Ele não está hipoxêmico. E sabe por quê? Porque a saturação já dentro do limite normal significa que a hemoglobina já está cheia de oxigênio. Então, se eu der mais oxigênio para ela, eu vou causar uma hiperóxia, ou seja, uma oxigenação muito alta, e isso pode causar dano para o paciente. Tá, e o que é isso, hiperóxia? Hiperóxia é quando a PO2 está entre 100 e 120, ou seja, acima dos limites da normalidade, né? Isso pode causar prejuízo ao paciente. Quais são eles? Hiperóxia pode causar vasoconstrição periférica coronariana, vasoconstrição cerebral, atenectasia de absorção, Edema pulmonar, retinopatia em recém-nascido e até toxicidade cerebral. Então, essa ideia de que só um oxigêniozinho não faz mal, vamos deixar para lá, né? Porque é radicais livres que ele solta, é estresse oxidativo, então tem muita coisa além daquele oxigêniozinho que a gente está dando na emergência. Mas e aí, eu tô com aquele paciente taquipneico, desconfortável, que tá saturando normal, né? O que eu vou fazer? Choro, brincadeira. Às vezes a gente chora. Se ele está cansado, o problema não é a falta de oxigênio. Pode ser uma fadiga muscular, pode ser um aumento do trabalho respiratório, pode ter outra causa, e não necessariamente hipóxia. Se tiver hipóxia, a gente vai ver que a saturação está baixa. E o desconforto respiratório a gente resolve com suporte ventilatório, né? Que a gente tem outras formas de fornecer, tipo o catéter nasal de alto fluxo, a ventilação não invasiva, isso para começar, né? Depois a gente tem a ventilação mecânica, mas aquele momento inicial a gente vai pensar nesses dois aí. E se ele está desconfortável, com desconforto leve, respirando bem, com bom estado geral, com uma boa troca gasosa, a gente pode tolerar que ele fique em ar ambiente. Quero olhar pra cara desse paciente em ambiente, você aí não entra. Não quero saber dele. Olha, então se a gente quer entender melhor, do ponto de vista fisiológico, por que a gente não precisa oferecer oxigênio a mais? A gente tem três coisas que importam para o conteúdo arterial de oxigênio, né? Vamos botar a fórmula aqui para vocês verem direitinho. Mas o conteúdo arterial de oxigênio é a quantidade de hemoglobina multiplicada por uma constante, multiplicada pela saturação, somada a PO2 do paciente, multiplicado por outra constante, que é o grau de que o oxigênio se dissolve no sangue. Ou seja, tá vendo essa partezinha aqui que está relacionada com a PO2? Que dá para desconsiderar, é 0,003 vezes a PO2. Ou seja, a gente aumentar um monte a PO2 não vai refletir no conteúdo arterial de oxigênio. Quem importa mesmo é a saturação e a hemoglobina. Então, antes de prescrever, a gente precisa entender se o nosso paciente está precisando de oxigênio ou se ele está precisando de um suporte ventilatório para ajudar a parte muscular, a fadiga. Resumindo, oxigênio trata hipoxemia e não desconforto respiratório. Antes de prescrever, pense se o seu paciente precisa de oxigênio ou se ele precisa de um suporte ventilatório. Vamos lembrar, oxigênio não é um arzinho bonitinho para a gente colocar no nariz.
Ele é uma medicação e ele pode ter sim efeitos colaterais. E você, já prescreveu oxigênio só para conforto? Conta pra gente nos comentários e espalha aí para as pessoas da emergência que sempre prescrevem oxigênio aí para o paciente que está saturando bem. Não esqueça de compartilhar o vídeo e nos seguir para mais informações úteis sobre a medicina.